Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 24. Esse texto nos coloca diante de um momento de crise que os cristãos, os primeiros cristãos da igreja de Jerusalém, estavam enfrentando. Temos aqui a notícia do primeiro apóstolo de Jesus que foi morto, Tiago, irmão de Jesus. Ele foi preso e executado pelo rei Herodes. Para piorar, o outro apóstolo, Pedro, estava preso, aguardando a sua execução. Então imagine você o que isso representava para os cristãos daquela época, pois os apóstolos eram quase figuras lendárias. Foram os homens que andaram com Jesus durante 3 anos, testemunharam os milagres de Cristo, foram testemunhas oculares da morte, da ressurreição de Jesus. Então a importância deles na igreja era inestimável. A morte de Tiago, a prisão de Pedro, a morte iminente de Pedro, certamente trouxeram àquela comunidade uma enorme angústia, muita ansiedade, de fato, um momento crítico. E pensando nisso e trazendo para as nossas vidas, sabemos que todos nós, uma hora ou outra, atravessamos momentos de crise. Às vezes, crise financeira, crise familiar, crise espiritual, crise emocional. A pergunta é: como lidar com as crises? Aqueles primeiros cristãos, o texto diz, enfrentaram esse momento difícil, se colocando em oração intensa diante do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que havia incessante oração da igreja em favor de Pedro. De cara, isso nos faz pensar, em primeiro lugar, sobre quem é a igreja. Porque a igreja não era Pedro. Mesmo um apóstolo sozinho, alguém da importância de Pedro, sozinho ele não é igreja. Igreja é substantivo coletivo. Eu sozinho não sou igreja. Em nenhum lugar do Novo Testamento uma pessoa sozinha, individualmente, é chamada de igreja. Igreja na Bíblia é comunidade. Homens e mulheres que juntamente com seus filhos creem em Jesus, confessam Cristo como Senhor e Salvador, são batizados, se reúnem regularmente para servir ao Senhor, se apoiam mutuamente e no seu dia a dia dão testemunho do Evangelho. Isso é igreja. Igreja não são templos, são comunidades. E esse texto nos ensina a importância da oração em nossas vidas e na vida da igreja. Veja você que estamos aqui diante de um confronto, um embate. De um lado, o poder humano representado pelo rei Herodes. À disposição dele estavam o poder político, econômico, militar, além da simpatia da maioria da população. O povo estava do lado de Herodes. Do outro lado, estava a comunidade dos cristãos, a igreja de Jerusalém. Na perspectiva humana, era uma situação em que aquela igreja não tinha a menor chance, não havia solução, não havia saída, não há nada que eles pudessem fazer para saírem daquela situação, com uma única exceção. A igreja podia orar, e foi o que ela fez. A oração é a força dos que estão sem forças. Apesar das circunstâncias, a igreja acreditava no poder da intervenção de Deus. Talvez você esteja enfrentando um momento muito parecido com o daquela igreja. Um momento onde, humanamente falando, você não vê saída, não enxerga a solução, onde tudo está contra você. Mas há alguma coisa que você pode fazer. Há alguém que tem poder de solucionar o seu problema. E esse alguém é o Senhor. Oração não é mero ritual mágico. Oração é falar com alguém,
E esse alguém que nos ouve é o Criador do céu e da terra, o Senhor de todo o universo. Ele está de ouvidos abertos para te ouvir. Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, foi exaltado nos céus, ele abriu a porta dos céus para as nossas orações e nos incentivou a orar. Através do nome de Jesus, nossas orações chegam ao trono de Deus. Quando eu estou com um problema, oração é entregar a Deus esse problema. Quando eu estou ansioso, oração é entregar a Deus a minha ansiedade. Quando eu estou alegre, oração é entregar a Deus a minha gratidão. Quando eu estou triste, oração é colocar para Deus as minhas tristezas, chorar aos pés do Senhor. Quando estamos com dúvidas, orar é pedir a orientação e a sabedoria de Deus. Quando estamos irritados, oração é pedir ao Senhor que a paz que excede todo o entendimento venha sobre a minha vida e guarde o meu coração. Quando temos pecados, oração é confessar a Deus aquilo que na minha vida eu estou fazendo ou deixando de fazer que não agrada o Senhor. Ou seja, não importa como eu estou me sentindo, não importa o meu estado emocional daquele momento, sempre temos motivos para orar. Oração é o exercício da nossa dependência de Deus, mesmo nas questões mais simples. Precisamos reconhecer que precisamos dele, necessitamos dele, dependemos dele. Não vamos vencer sozinhos. Oração é o exercício da nossa fé em Deus. A igreja orava por Pedro, porque acreditava que Deus é poderoso para libertar. Observe bem, a questão aqui não é o tamanho da sua fé. Guarde uma coisa no seu coração: o poder não está no tamanho da sua fé, o poder está em Jesus, o poder está naquele para quem nós oramos. Fé não é acreditar 100% que o meu pedido vai acontecer. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, é outra religião. O Evangelho é a contramão disso. O Evangelho me faz reconhecer que os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso. Não há impossíveis para o Senhor. Fé é acreditar que Ele, o Senhor, o Criador, o nosso Redentor, tem poder para fazer e Ele fará, ainda que a minha fé seja muito pequena. E por menor que ela seja, quando eu me coloco em oração, ela é fortalecida. A nossa fé é fortalecida em oração. A igreja não orou porque sabia o que aconteceria. A igreja orou porque acreditava que Deus tinha poder de intervir naquela situação. Oração é o exercício da nossa dependência de Deus. Oração também é o exercício da nossa sinceridade diante do Senhor. Deus sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe das suas dúvidas, das suas fraquezas. Deus sabe quando você vai à igreja sem vontade, quando você ora sem muito acreditar. Deus reconhece suas limitações, mas a oração é o lugar da sinceridade. É onde a gente tira a roupa diante do Senhor, ficamos nus e o Senhor, e nos reconhecemos, nos assumimos diante do Senhor exatamente como somos. Veja você, quanto mais sincero você for ao Senhor, mais Ele vai tratar a sua vida através da oração. E na sinceridade é que a oração se torna tratamento para a sua vida. Tem muita gente que ora várias vezes durante a semana, mas são orações mecânicas, repetitivas, onde a pessoa não consegue abrir sinceramente o seu coração para Deus. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e falou com Deus abertamente tudo o que você está sentindo ou pensando? Qual foi a última vez que você se abriu para o Senhor sem medo, vergonha, confessando para Ele seus pecados, seus erros e pedindo que a graça dele venha sobre a sua vida? Oração também é o exercício da nossa perseverança. O texto diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. Perseverar em oração significa se colocar cada vez mais na presença do Senhor. Quanto mais orar,
mais eu vou viver na dependência dele, mais a minha fé estará fortalecida, mais intimidade eu terei com o Senhor. Deus está mostrando para você nesse momento que você deve levar mais a sério a oração na sua vida. Você precisa investir mais tempo em oração. Qual tem sido a qualidade da sua oração? Entregue seus problemas para Deus, suas tristezas, suas frustrações, suas alegrias, seus pecados, suas culpas, seus medos, suas reclamações. É tempo de mudança, de virada na sua vida de oração. Ore por sua vida espiritual, ore pela sua igreja, ore mais. Alguém poderia também perguntar: até quando eu devo orar por um mesmo assunto? Aqui cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, observe que existem assuntos pelos quais devemos orar continuamente. Um ser humano normal, que vive um relacionamento razoável com Deus, sempre terá motivos para agradecer, sempre terá motivos para pedir, sempre terá motivos para louvar a Deus, pessoas por quem você deve interceder, pecados a confessar, perguntas a fazer. Em segundo lugar, você deve perseverar orando por um mesmo assunto até Deus te responder, ou simplesmente você sentir a paz de que aquele assunto está nas mãos do Senhor. Guarde uma coisa: Deus não se cansa das nossas orações. Uma terceira consideração é que nunca devemos ficar orando apenas por um único assunto, porque aí não é oração, aí é obsessão. Você tem pedidos, ok, mas você também tem agradecimentos. Olhe, por exemplo, da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Será que você tem orado para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida? Será que você tem confessado os seus pecados, pedindo perdão? Será que você tem pedido para que o Senhor te livre das tentações, das ações malignas? E aí você veja como as coisas se completam. Porque quanto mais contato com a palavra de Deus nós temos, mais assuntos teremos para o nosso tempo de oração com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina a orar, porque a palavra de Deus amplia a nossa visão espiritual. Às vezes vivemos uma oração empobrecida, porque o nosso contato com a palavra de Deus tem sido raso, restrito. Uma outra questão importante quando a gente trata de oração é pensar na relação da oração com a soberania de Deus. Sempre é bom lembrarmos: orar não obriga Deus a nos abençoar. Ele nos atende segundo a vontade dele. No caso do nosso texto, Deus ouviu a oração da igreja com respeito a Pedro. Pedro foi livre da prisão, mas Tiago foi morto. Porque um viveu e outro morreu? Porque Deus permitiu que assim fosse. E louvado seja Deus, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não entende. Em um sentido, Tiago também foi liberto da prisão, tanto quanto Pedro. Só que Tiago saiu das mãos do rei Herodes e foi para os braços de Jesus. Deus está no controle. E justamente a oração nos permite viver sintonizados com a vontade de Deus. Quanto mais oramos, em melhores condições estaremos de lidar, de viver segundo a vontade de Deus, mesmo quando a gente não entende essa vontade. E ainda tem um outro aspecto, porque às vezes nós oramos e pela graça de Deus, Deus atende a nossa oração. Como é bom vivenciarmos uma situação sabendo que ela é a resposta do Deus Todo-Poderoso à nossa humilde petição. Deus respondeu à oração da igreja e enviou um anjo para libertar Pedro da prisão na véspera da sua execução. O anjo do Senhor se colocou diante de Pedro e primeiro ele diz: levanta-te, Pedro, depressa. Pedro se levanta. Nesse momento as correntes que o prendiam se soltam. O anjo diz: coloque o seu cinto, ponha sandálias, vista a capa, siga-me. Chamo sua atenção para o fato de que Deus enviou o anjo, Deus soltou as correntes,
Deus abriu os portões. Deus não permitiu que nenhum dos guardas de plantão percebessem que Pedro estava saindo. Deus responde a oração de forma perfeita, mas ele só faz o que não conseguimos fazer. O anjo não colocou as sandálias nos pés de Pedro, não vestiu o cinto nem a capa dele. Deus faz milagres. Deus envia anjos que dizem, levanta-te. Deus abre portões, mas Deus não faz você se levantar. Deus não coloca a sandália nos seus pés. Se você não se levantar, você não vai viver o milagre. Tem muitas pessoas orando por milagres, querendo milagres, mas que não agem segundo essa oração. Talvez você não está percebendo, mas Deus já está respondendo a sua oração e é hora de agir. Deus já soltou suas correntes, é hora de levantar. Deus já abriu os portões, é hora de sair. Você precisa crer e confiar que os soldados não vão acordar. Mas isso tudo você só vai viver se crer que Deus está fazendo um milagre na sua vida. Deus está fazendo, talvez você não está percebendo. A parte dele é o milagre, a sua parte é a fé e a obediência. Você nunca viverá o milagre, nunca verá o milagre completo se não caminhar com fé para fora da prisão. O milagre vai acontecendo no desenrolar dos acontecimentos. O que você tem feito na sua vida em obediência, confiando no milagre do Senhor? Pense nisso, ore mais, ore com sinceridade. Deus te abençoe. Amém.